Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, alegria pra cima, porque somente coisas boas virão para você com certeza nesse dia abençoado. E olha, para levar ao seio do seu lar o verdadeiro significado da gratidão e do amor, está no ar o programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Tem gente que não consegue entender porque sofre tanto nesta vida e encontra só um culpado, o karma. Mas vamos aprender hoje com o preletor Heitor Miyazaki como purificar os karmas por meio da gratidão. Mesmo que aparentemente apareça uma coisa ruim, procure ver no âmago que existe uma coisa original, existe a vida perfeita de Deus. E olha ele aí de novo, o preletor Heitor Miyazaki, recebido pelo preletor Enio Masakihara, no quadro de perguntas e respostas, ensina mais. O que mentalizar para purificar a mente? Da mesma forma como nós criamos essa poluição mental, nós podemos nos purificar. Por exemplo, a cada vez que for tomar um copo d'água, tenha em mente que aquela água está lhe purificando. For tomar um banho, pense que aquela água está lhe purificando. Fique conosco e aprenda a não ficar à mercê do karma, nem de qualquer força negativa que possa emperrar a vida. Você é filho de Deus e nasceu para ser livre e feliz. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Tem gente que acredita que só pode estar pagando alguma dívida de outras vidas de tantas tempestades que caem sobre a cabeça. Sabe de uma coisa? Uma alma livre é iluminada, habita o seu corpo, é a própria alma. Mas por que as coisas boas não acontecem muitas vezes? Descubra agora na palestra com o tema Purificar os karmas por meio da gratidão. Na palestra do professor Heitor Miyazaki. Olá, muito obrigado. A sabedoria popular diz o seguinte: quem semeia vento, colhe tempestade. Semear vento, colhe tempestade, significa que os karmas que nós criamos no passado, seja nesta presente encarnação, ou seja em outras encarnações, cedo ou tarde transformará em tempestade. Por isso, quando nós compreendemos que karma existe tanto positivo como negativo, e o karma vem do sânscrito, que é uma linguagem antiga da Índia, que significa ação. E você pode construir karmas positivos ou negativos através da ação, do falar e do pensamento. Por isso, quando nós purificarmos-nos dos karmas negativos, a nossa vida vai se transformar numa vida maravilhosa,
uma vida bela, e tudo que você desejar vai acontecer para você, aquilo que você não desejar não vai acontecer. Tudo isso é decorrência da projeção da própria mente da pessoa. Utilizarei esse livro, A Humanidade Isenta do Pecado, que é um livro milagroso. Tenho comentado muitas vezes sobre esse livro, porque é um dos principais fatores que prejudicam a humanidade, a ideia de que nós temos que pagar o pecado, que nós somos pecadores. Será que Deus é tão intransigente a ponto de exigir esse sacrifício nosso, a ponto de exigir que todo mundo tenha que sofrer, se você nem lembra do pecado que você cometeu 2, 3, 4, 5, 10 encarnações anteriores? Será que não tem outra saída? Tem. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. E conhecer a verdade nada mais é conhecer que, na essência, Deus Criador, Deus Amor, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso Ele não criou o homem pecador. Ele criou Deus ao homem à sua semelhança. E nós somos filhos de Deus. Originalmente falando, a nossa vida, conforme Deus criou, ela é isenta do pecado. Não tem pecado. Nenhum pecado modificou, nenhum pecado maculou, nenhum pecado danificou a nossa imagem verdadeira, o nosso eu verdadeiro, a nossa vida conforme Deus nos criou. Por isso, através da compreensão da verdade, lendo, relendo esse livro várias vezes, e as pessoas que já leram 20, 30, 40, 50, 60 vezes esse livro, transformar a sua vida num verdadeiro paraíso. Aqui diz na página 86. Aceite ou não ensina que o mal não é existência real. O que é real? No dia a dia você vê que os produtos falsificados, os produtos de segunda linha, que são imitação, que são falsificados, elas não têm durabilidade. Na nossa vida ocorre isso. No dia a dia também, quando nós compreendemos que aquilo que é falso não é o real, não é o verdadeiro, olhando também nesse aspecto da vida, a nossa vida real, a nossa vida perfeita, a nossa vida verdadeira é a vida que Deus criou à sua imagem e semelhança. Por isso, quando nós compreendemos o que é real, é compreender que a nossa vida real corresponde à nossa imagem e semelhança de Deus. A nossa vida conforme Deus nos criou. É isso que nós temos que entender. O mal existe? Aí é a questão. O mal não é existência real, porque não consta no Gênesis capítulo 1 que Deus criou o mal. Não existe. Uma ocasião, numa faculdade, um professor entrou numa classe alegando que havia o mal, que existia o mal. E um aluno contestou: não existe, professor, não existe, porque não é verdade. E o professor afirmando: existe, se existem doenças, se existe pobreza, miséria, sofrimento e outras coisas mais, é porque existe o mal. Esse aluno falou: não, o que existe é falta de bem. Isso, assim como a treva existe. O professor ficou calado. A treva existe? Voltou a perguntar ao aluno. O professor ficou sem ação. Ele falou: a treva não existe. Se você acender uma lâmpada, você não consegue ver a treva. Então, a treva é falta de luz. Da mesma forma, existe o mal? Não existe. É falta de bem. Depois, o diretor, o reitor, ficou ouvindo, assistindo esse debate, foi perguntar para esse aluno: qual é o seu nome? Ele disse: Alberto Einstein. Então, Alberto Einstein não somente era intelectualmente um gênio, mas também de muita espiritualidade e muito amor. Por isso, não existe o mal, é falta de bem. Deus não criou o mal. Não existe treva, é falta de luz, por isso que aparece a treva. E o que é real? O real é aquilo que Deus criou. É isso que nós temos que entender. Pois é apenas, diz aqui, pois ele é apenas um mal temporário manifestado como consequência dos karmas. Aquilo que aparenta ser mal é uma coisa aparente que nós criamos e não é que seja mal. Por exemplo, a doença. Deus não criou a doença. Mas de onde surgiu esse sintoma? De onde surgiram esses problemas? Surge porque as pessoas guardam em si o ressentimento, a mágoa e o ódio. O homem é filho do Criador. Então, consequentemente, o homem como filho do Criador, ele também pode criar situações. Tanto boa como má. Depende daquilo que nós fizemos. Quem semeia vento, colhe tempestade. Deus não castiga. Ele criou a lei da mente. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem planta, colhe. Por isso, essa lei da mente é uma lei que nós vamos nos policiar através disso. Não é que Deus seja não é que Deus castigue. Deus não castiga ninguém.
Esta é a verdade. Então, mais adiante diz o seguinte: assim sendo, mesmo que o aspecto manifestado das coisas, fatos e pessoas seja negativo ou distorcido, devemos procurar apreender-lhes a perfeição original. Mesmo que aparentemente apareça uma coisa ruim, procure ver no âmago que existe uma coisa original, existe a vida perfeita de Deus. Há um CD meu de Poder da Oração, e nesse CD eu menciono um relato, um fato de uma senhora a quem conversei com ela em 1983. Essa senhora me disse o seguinte: estou 12 anos na Seitonoye, entrei para resolver um problema, eu resolvi todos os problemas, exceto o principal problema que me trouxe a Seitonoye. Então eu perguntei: qual é o principal problema que lhe trouxe a Seitonoye? Ela disse: meu filho é viciado. Ele é viciado há 20 anos. Ele é alcoólatra há 20 anos. Há 20 anos. Estou olhando para essa senhora e disse: mas a senhora não tem idade de quem tem um filho viciado há 20 anos. Acontece que ele é viciado desde os 15 anos. Então, disse-lhe o seguinte: se a senhora resolveu todos os problemas e não resolveu o problema do vício do seu filho, existe uma coisa que está gerando esse problema. Existe um fato que está gerando esse fator, esse problema dele continuar dessa forma. Aí distraí essa senhora, perguntou, olhando para a bolsa, vi que era a bolsa nova, falei da bolsa, ela começou a contar a história, falei do sapato, ela começou a contar a história do sapato, falei do tempo, ela começou a falar do tempo, que a meteorologia falou isso, falou aquilo, e de repente eu perguntei: como é que é seu filho? Ela falou: não entendi. Eu distraí a senhora propositadamente para perguntar, para ver o que é que está no seu inconsciente. O que é que está no seu inconsciente? Por isso que eu distraí a senhora, para que eu pegasse de surpresa, para que a senhora visse o que está gravado no seu subconsciente. Quando eu lhe perguntei, diga com toda sinceridade. Quando eu lhe perguntei: como é o seu filho? Diga com toda sinceridade. Qual a imagem que veio na sua mente? Filho de Deus maravilhoso, dinâmico, trabalhador ou viciado? Ela abaixou a cabeça e disse: viciado. Eu falei: por isso que ele continua viciado. Cristo disse uma outra lei da mente: conforme cresce, assim será. Conforme cresce, assim será. Na proporção, no percentual que a senhora acreditar, assim vai se manifestar. A senhora disse que sentiu que seu filho é viciado. Então a senhora acredita 100% que ele é viciado. Por isso que ele continua viciado. Nós temos que ver, não aquilo que os olhos carnais estão enxergando. A senhora tem que ver com os olhos de Deus. Veja com os olhos de Deus. Deus não criou nenhum filho viciado. Deus não criou nenhuma vida viciada. Ele criou todos a imagem e a semelhança de Deus. Então, seu filho é um filho de Deus. Maravilhoso, maravilhoso, filho de Deus. Agradeça por isso, que ele é um filho de Deus. Ele está vivo, graças a Deus. Repita toda hora, para a senhora manter, para que a senhora possa manter na sua mente, para que a senhora possa conservar o seu pensamento de que ele é um filho de Deus, acreditar que ele é um filho de Deus. Não veja da forma como está se manifestando. Isso é um karma que está se manifestando, é um karma que está manifestando nesse mundo fenomênico. Então, repita 5.000 vezes por dia: você é filho de Deus, amável, harmonioso, você é filho de Deus, amável, harmonioso, é dinâmico, trabalhador, é filho de Deus, amável, dinâmico, trabalhador. E ela disse: 5.000? Sim, 5.000. Para a senhora não pensar em nenhum segundo na imagem falsa. Não pensar em nenhum segundo naquilo que não é real. O que é real é aquilo que Deus criou. E Deus criou seu filho, filho de Deus maravilhoso. Por isso, faça isso. E ela depois comentou que no 6º dia o filho apareceu na casa dela, disse: mãe, não sei porquê, mas não sinto mais vontade de beber. Este é o milagre de ver o outro como filho de Deus e não ficar vendo, compreendendo, admitindo que o outro seja isso, que seja aquilo. Na página 25 do livro diz o seguinte: o nosso subconsciente fabrica as doenças por conveniência. Às vezes a pessoa que não quer ouvir passa a ter problema de surdez. A pessoa que não quer falar passa a ter problema na boca. A pessoa que não quer fazer alguma coisa, o subconsciente cria aquela situação para que ela não faça. No livro da igreja Unity, tem um relato de uma senhora que naquele dia ela teria que ir visitar a casa da sogra. Visitar a sogra, mas o desejo de não ver a sogra, porque ela não suportava a sogra, fez com que no caminho ela caísse e quebrasse a perna. Concretizou o desejo de não ir na casa da sogra. O subconsciente cria essa situação, porque para ela esse é o desejo. Por isso existem certas doenças, certas situações
em que as pessoas passam por momentos difíceis e depois ela passa a culpar o outro. Não, é o nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de encarar, o nosso estado de desarmonia, de conflito com as pessoas é que vamos gerando uma situação onde nós passamos a ser vítima da situação. Mesmo quando o nosso consciente, o nosso cérebro que raciocina, que pensa, que faz o planejamento, não está arquitetando artimanhas para escapar de alguma responsabilidade, o nosso subconsciente frequentemente age nesse sentido e para atingir o objetivo, o subconsciente cria doenças, ou seja, faz com que manifestemos os mais variados tipos de enfermidades. É por isso que existem mulheres que ficam doentes, o subconsciente cria uma doença porque o marido não é carinhoso, o marido não é atencioso. E ela sabe que se ela ficar com dodói, ficar acamada, o marido vai dar atenção, vai trazer flores, é isso que ela quer. Então ela cria, o subconsciente cria essa doença para que ela receba do carinho aquilo que ela deseja, uma atenção, um carinho. E quando nós passarmos a agir sem percebermos que a situação não está boa e passamos a reclamar, passamos a lamentar, passamos a criticar e mentalmente até agredir as pessoas, começam a aparecer doenças no nosso corpo. O nosso subconsciente frequentemente age nesse sentido e para atingir o objetivo cria doenças, né? Ele cria doenças. Por isso, quando nós começarmos a agradecer e não reclamar, porque a pessoa a situação não está boa, ela começa a reclamar. Reclamando vai melhorar a situação? Não vai melhorar. As pessoas que criam o hábito de ficar lamentando, criam o hábito de reclamar, a situação dela só tende a piorar. Por quê? Porque mentalmente ela está vibrando o quê? Mentalmente ela está vibrando insatisfação, está vibrando desarmonia. Existe uma lei da mente que diz o seguinte: semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Por isso que as pessoas tristes estão sempre juntas, as pessoas alegres estão sempre naquela rodinha de pessoas alegres, contando piadas, as pessoas chatas estão sempre no meio do grupinho das chatas, as pessoas fofoqueiras estão sempre no grupinho das fofoqueiras. Semelhante atrai semelhante. Desta forma, as pessoas que ficam reclamando, lamentando, a sua vida só tende a piorar. Observe que as pessoas que gostam de reclamar, quando adquirem um produto, esse produto vem com defeito para poder reclamar. Porque se não vier com defeito, ela não pode reclamar. Então ela aprende a reclamar, costuma reclamar e as coisas só aparecem todas de formas problemáticas, aparecem coisas não adequadas a ela para que ela possa reclamar. E quando nós passamos a substituir essas insatisfações por gratidão, através da gratidão, a Seitonei diz agradecer. Agradecer, porque a palavra agradecimento, a palavra agradecer, ela se origina do latim gratitu. Gratitu tem como raiz gratia, gratiae, graças. Então, as pessoas que estão sempre agradecendo, elas alcançam o estado de graça. Experimente agradecer ao invés de reclamar. Experimente agradecer. Às vezes a mãe reclama que o filho, isso é hora de chegar, reclama com o marido, isso é hora de chegar, não sei o que, fica reclamando porque chegou um pouco tarde. Agradeça porque eles estão chegando em casa. É triste quando eles não chegam em casa. É triste quando no caminho acontece algum acidente e não chegam em casa. Por isso, agradeça. Agradeça o fato de você ter uma família, agradeça o fato de você ter um lar. O que aconteceu em Santa Catarina, muitas pessoas perderam as casas. Você tem a sua casa, você está vendo a televisão agora, agradeça porque você tem essa televisão, você tem esse conforto de poder assistir a esse programa. Agradeça. Muito obrigado, agradeça. Tem uma senhora chamada Edivanir, ela é preletora da regional SP Interlagos. E ela estava com problemas na parte da cadeira e disse: eu, professor, aqui estou com uma dor muito forte, há mais de 20 anos que eu sofro com esse problema, essa dor é bem na coluna, na base. E ela disse: isso daí é decorrente de antepassados? Eu falei: nessa região não, nessa região é resultante de ressentimentos que a senhora guarda do seu marido. Mas o meu marido me deu tão bem, mas ele é o primeiro? Falou: não, ele é o segundo. E o primeiro? Aquele camarada. Mas ela foi
Chegando em casa, foi colocando em prática aquilo que eu mencionei. Chegando em casa, ela começou a me lembrar de fatos que ela não lembrava. Cenas em que o marido, muitas vezes, foi um marido maravilhoso, foi atencioso, e ela começou a agradecer. Não, mas você foi bom também, você não foi totalmente má. Você não foi uma pessoa má totalmente. Você foi uma pessoa maravilhosa, você me ensinou isso, você me ensinou aquilo, você me ensinou aquilo. Realmente você tem um lado bom também. É isso que Seichoné ensina. Ver o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. Então, até então, ela só reclamava do primeiro esposo. Mas quando ela começou a ver o lado bom, o lado belo, o lado harmonioso, o lado em que ele foi útil, o lado em que ele passou a ajudá-la, aquele sentimento de insatisfação foi substituído por sentimento de gratidão. A partir do momento que você começa a agradecer, você está em sintonia com um estado harmonioso seu e do outro. Por isso que na Seichoné diz, agradecer é reconciliar. E ela foi agradecendo. Muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo, muito obrigado. E dormiu. No dia seguinte ela acordou, as dores haviam sumido totalmente, 100%. Nunca mais sentiu dor nenhuma nessa altura da cadeira. Por isso, agradeça e veja como a situação muda. Reclamar só traz problema. Eu nunca vi a pessoa melhorar a sua vida porque reclamou, porque lamentou, porque gosta de se fazer de vítima. Isso não existe. Quem gosta de ser vítima da situação sempre atrairá uma situação de desgraça para que ela possa realmente atingir o objetivo de ser uma desgraçada. Não tenha autopiedade. Você é filho de Deus. Filho de Deus, sim. Muitas pessoas contestam a Seichoné quando nós falamos que o homem é filho de Deus. Mas nós somos filhos de Deus, não é invenção da Seichoné. Cristo disse, Pai nosso que estás no céu. Então, nosso Pai é Deus. Portanto, nós somos filhos de Deus. Por sermos filhos de Deus, merecemos a felicidade, merecemos totalmente a felicidade. Merecemos ser felizes. Nós não viemos aqui para ficar sofrendo. Nós não viemos aqui para ficar pagando pecado. Nós podemos transcender através da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por esse fato, troque a insatisfação por gratidão. Agradeça. Agradeça tudo. Agradeça. Você vai ver coisas maravilhosas. Tem um outro caso interessante de uma senhora que passou a sofrer depressão assim que o marido faleceu. E as pessoas disseram, ao invés de você ficar aí com essa depressão, procure ajudar, procure ser útil às pessoas. E ela passou a colaborar numa entidade assistencial, num asilo. Chegando nesse asilo, primeiro dia de trabalho, chegou uma senhora e falou, abre essa janela que eu quero ver esse sol bonito brilhar, abra essa janela que eu quero ver essa paisagem linda. Depois ela ficou sabendo que essa senhora era cega. E ela pensou, ela não pode ver nada e está dizendo para abrir a janela para ver a paisagem? Eu, teus olhos, estou reclamando, ela que não tem está agradecendo? Eu vou agradecer. Aí acabou a depressão e a vida dela se tornou maravilhosa. É isso que nós devemos fazer. Muito obrigado. Há pessoas com tanto entulho na mente, tanto acúmulo de pensamentos ruins, de más lembranças e de mágoas, que têm a sensação de carregar toneladas mesmo quando estão em repouso. Afinal, a mente não para. Vamos aprender com o preletor Enio Masaaki Hari e o preletor Heitor Miyazaki no quadro de perguntas e respostas. Como mentalizar para purificar a mente? Lembrando que você também pode encaminhar a sua pergunta para o quadro de perguntas e respostas no seguinte e-mail. Anota aí, tv@sni.org.br. Estamos aguardando. Muito obrigado, é a Seichoné trazendo respostas para você de Pouso Alegre, Sumaré, Hortolândia, Campinas, nosso muito obrigado. E hoje aqui convidado especial o professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, Nil. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, que agradeço. E aí, orientando muitos por aí, professor? Todo lugar que vamos, realmente, a abrangência é muito grande, né? Que E bom, as pessoas que vêm contando relatos da mudança da vida dela, graças a esse programa, são muitas e muitas pessoas. Tá, né? certo. Graças a Deus. Professor, chega uma pergunta aqui para o senhor que diz, a pessoa quer saber assim, como mentalizar para purificar a mente, uma vez que sempre se fala que a mente que é a dona do nosso destino? Boa pergunta, muito inteligente, aliás, né? Da mesma forma como nós criamos essa poluição mental, nós podemos nos purificar. Por exemplo, a cada vez que for
tomar um copo d'água, tenha em mente que aquela água está lhe purificando. For tomar um banho, pense que aquela água está lhe purificando. Tudo é a forma mental, né? Da forma como você vai fazer. Por isso que tenha em mente o seguinte: Deus me abençoa, me purifica. Na hora que você for fazer oração, da mesma forma, na oração Pai Nosso, quem está fazendo a oração Pai Nosso, onde diz, livrai-me do mal, não é que não existe esse mal, porque Deus não criou o mal. Esse mal, na verdade, são as ilusões, aquilo que está poluindo a nossa mente. E tenha em mente que Deus está livrando dessas poluições e que está se purificando graças a essa oração e que Deus está fazendo todo esse processo. Então, essa forma é a forma correta. Muito bem, parabéns a essa pessoa que fez essa pergunta, né? E também tem o processo na Seitonê, tem a purificação que ocorre, são feitas nos seminários, a purificação da mente. Purificação da mente, né? E no final do ano e no meio do ano, a purificação que é feita através da purificação corporal, em que a pessoa passa um bonequinho que simboliza o corpo da pessoa, e que todo o karma da ação, porque são karmas, são 3 karmas: mental, da fala e da ação corporal. Então, o entendimento que o karma corporal está passando para aquele papel e desaparecendo todo o karma. Então, para você ter contato com os ensinamentos da Seitonê, da literatura da Seitonê, ligue no 0800 770 2600 e se informe onde tem uma livraria da Seitonê perto da tua casa. Obrigado, professor Heitor Miyazaki. Obrigado a você que fez a pergunta. Obrigado a todos vocês que fazem parte da família Seitonê, esse modo feliz de viver. Muito obrigado. O Domingo da Seitonê, sempre das 9 às 11 horas da manhã, é um ótimo programa de final de semana para você curtir com a família inteira. E olha só que legal, em São Paulo ele ocorre também na sede central, próxima à estação Conceição do metrô, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1266. Você pode ligar também para o 0800 770 2600 para obter mais informações de um núcleo próximo da sua casa. Ou acesse o nosso site www.sni.org.br. Venha experimentar o perfume e o sabor de uma nova vida, viu? E olha, você nos deu o privilégio de compartilhar de mais um programa Seitonê, um modo feliz de viver. Você carrega um casebre ou uma fortaleza nos olhos? Olha, dependendo do que sai deles, o mundo se molda a favor ou contra você. Então, fortaleça seu olhar agora em nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia e, como sempre, contamos com ela no nosso próximo encontro. Até lá! Oração para eliminar o medo. Sou filho de Deus e, como Deus me orienta sempre com sua sabedoria infinita, jamais acontecerá de eu fracassar. Deus é minha sabedoria, minha força e minha riqueza. Deus é provisão ilimitada. Muito obrigado.